Olá, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Eu me chamo Gleice Leitor, sou gerente de Educação e Participação do MAN e tenho a satisfação de abrir o segundo encontro do ciclo de debates Performances do Carnaval, que hoje vai abordar o tema alfabeto percussivo e apresenta os aspectos musicais das escolas de samba. A mesa de hoje ela é formada pelo mestre Wesley, por Arifan e por Luiz Antônio Simas, e o ciclo de debates integra o projeto Saberes da Mangueira, que tem curadoria de Leandro Vieira, aqui presente, e será o nosso provocador nesse debate. Essas ações, elas marcam também a reativação do Bloco Escola e têm a intenção de retomar a vocação original do MAN, de ser um espaço de formação e de reflexão a partir do tripé arte, educação e cultura. Desejamos um ótimo debate para vocês, boas conversas e agradecemos a audiência tanto de quem está aqui presente como de quem está nos assistindo pelo YouTube. Boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos começar esse nosso encontro, um encontro muito especial, porque ontem nós iniciamos esse projeto falando sobre os corpos que dançam, e hoje nós vamos dar sequência nisso, falando nos corpos que tocam, né? Dando vez à gramática do tambor, e é uma alegria imensa poder fazer com que os tambores entrem no MAN, para a gente poder pensar juntos esse espaço de música, esse espaço de ocupação. Então, o nosso encontro de hoje conta com a presença do Wesley, mestre de bateria da Estação Primeira de Mangueira, Arifan, um músico carioca importantíssimo na cena musical da cidade, e Luiz Antônio Simas, um profundo conhecedor daquilo que a gente está abordando aqui hoje. Para começar esse papo, eu queria aproveitar a oportunidade para pedir que o mestre Wesley deixasse registrado aqui para a gente como que o ambiente do samba se manifestou para ele na comunidade do Morro da Mangueira, como a partir de que idade, em que momento da sua vida, da sua juventude, o samba se apresenta como algo possível e como se dá o ingresso dele nesse ambiente. Boa tarde. O samba entra na minha vida em 1987. Meu pai, ele era gerente da Colurbe, presidente da bateria e traficante do Morro da Mangueira. Meu pai era um dos responsáveis da comunidade. E meu pai viu que aquele caminho que ele estava não era o mesmo caminho que ele queria para os 3 filhos dele. E me levou para a quadra, para a bateria. Em 1987. No mesmo ano, Alcione inaugura a Mangueira da Manhã, coloca a Mangueira da Manhã, eu me inscrevo na Mangueira da Manhã para começar o desfile oficial em 88. E nela eu não saio mais. Eu estreio na Mangueira, meu pai presidente, em 87. Estreio como ritmista mascote. E eu tenho a graça de ser bicampeão com a Mangueira naquele ano, porque a Mangueira tinha sido campeão em 86 e ganha o bicampeonato em 87. Eu entro na bateria através do meu pai e não saio mais. Por ela eu fico na escola Mirim. Na escola principal eu começo de reco-reco. Na década de 80 e 90 eu começo a aprender a tocar repique, que é o meu instrumento de origem até hoje. E eu cheguei onde eu estou até hoje através desse instrumento. E dali eu não saio mais. Fico na escola Mirim. Começo a fazer parte da escola principal em 87 como mascote. Em 90 como repique. 93 para 94 eu começo a ser repique show da escola e repique guia para os desfiles oficiais da Mangueira. 96 para 97 eu recebo um convite dos meus ídolos. Eu tive 2 ídolos na Mangueira. Alci Explosão, que foi o cara que me deu todos os caminhos para eu me tornar diretor de bateria
e hoje virar o mestre de bateria da Mangueira. Foi ele que me fez o convite de 97 para 98, mas eu era muito novo e não aceitei. E ele morre em junho de 98 para 99, e meu outro ídolo assume, José Luiz Custódio, conhecido como Mestre Russo. E o Russo me dá essa oportunidade de virar diretor de bateria da escola principal. Aí eu passo a entrar no quadro de diretor de bateria. 2000 para 2001, eu assumo a bateria mirim como mestre. Inclusive, no mesmo ano que eu assumo a bateria mirim como mestre, a Evelyn assume como rainha de bateria mirim da Mangueira do Amanhã. E dali eu vou até, de mestre de bateria mirim, até 2002, 2003, porque na época a escola mirim não permitia maiores de 18 anos. Eu tive que entregar o meu cargo da Mangueira do Amanhã e fico como diretor só da escola principal até 2002 para 2003. 2003, o Marrom assume, eu volto a ser ritmista, porque a gente não tinha muito conexão e ele preferiu mexer no quadro de diretor e me tira de diretor de bateria, mas eu continuo como ritmista, tocando meu instrumento, que é o repique. E fico nele até 2005 para 2006. O Russo volta, me chama de volta, eu volto a ser diretor de bateria de novo, fico de 6 até 2011. 2011 eu não desfilo, porque eu fazia parte do quadro diretor, teve uma discussão com o presidente na época, o Ivo Meirelles, e o Ivo Meirelles tira todos os diretores de bateria e nomeia o Ailton como mestre de bateria, e eu fico chateado e não desfilo em 2011. É o único ano, desde 87, que eu não desfilei na Mangueira, foi o ano de 2011. Em 2012, ele me manda me chamar em casa, que ele tinha um projeto para o desfile, que para mim ali, depois desse desfile de 2012, do Cacique, eu vi que eu tinha capacidade de ter qualquer responsabilidade dentro da bateria da Mangueira, pela proposta de trabalho que ele me colocou para fazer, que foi ranger aquele carrinho de pagode que ele colocou no meio do desfile, que tinha nada mais, nada menos que Alcione, Jorge Aragão, Xande de Pilares, Dudu Nobre, Sombrinha e o nosso eterno Luizito, que a bateria fazia a troca do pagode e voltava para a bateria. Então ali eu vi que qualquer convite que me fizesse relacionado à bateria da Mangueira, eu já estava preparado para assumir. E nela eu fico até 2014. 2014 ele sai da presidência e eu saio junto. De 13 para 14 ele sai, eu saio junto. E vou trabalhar com ele, que além de mestre de bateria, eu sou músico. Eu toco na banda dele, eu toco com ele há muitos anos, desde os meus 12 anos que eu toco com o Ivo. Eu faço parte do grupo que ele tem, que é o Funk Lato. Foi esse grupo que inventou o cabelo louro, foi através dele que a gente pintou o cabelo de louro e depois de lá para cá todo mundo veio nessa leva. Então, além da Mangueira, eu tenho meu trabalho fora, que eu trabalho com ele, e esses 4 anos, 14, 15, 16, 17, 18, esses 5 anos que eu fiquei afastado, que eu não desfilava na bateria, eu não desfilava na Mangueira por trabalhos profissionais, que a gente viajava para Salvador na quinta-feira e tocava sexta, sábado, domingo, segunda e terça de carnaval. Então não tinha como eu desfilar na bateria da Mangueira tocando meu repique. E de 2018 para 2019, eu recebo uma ligação do nosso querido, na época era o presidente Chiquinho da Mangueira. Recebo uma ligação 10 horas da noite, atendo o telefone e ao presidente: Wesley, tudo bem? Tudo bem. Eu queria ter uma conversa com você sobre bateria. Eu falei, sobre bateria? Eu estou pensando em mudar a direção de bateria e eu não vejo outra pessoa assumir a bateria sem ser você. Você topa? Eu tomei um susto. Presidente, posso pensar, até amanhã a gente se encontra para que eu tenho umas propostas para bateria, porque como eu comecei em 87, eu peguei todos os mestres de bateria da Mangueira. Eu só não peguei o
O mestre dos mestres, que foi o mestre Valdomiro, que ficou 28 anos à frente da bateria. Mas do Valdomiro para cá, eu peguei todos. Eu peguei o Taranta, que inclusive quem botou o Taranta como mestre de bateria foi meu pai. Meu pai trocou, era o Chimbico, a Mangueira na concentração, já no portão para começar o desfile. Meu pai chega com a segurança dele, que ele era presidente de bateria, gerente da Colube e traficante ao mesmo tempo. Então meu pai chega no desfile com a segurança dele, não sei o que o Chimbico arruma com ele, ele faz a troca na hora, sai. Taranta, assume a bateria. Aí correm para avisar a Liesa que o mestre de bateria mudou ali no portão. E o Taranta assume a bateria da Mangueira no portão do Carnaval de 87. Então eu peguei Chimbico, eu peguei Taranta, eu peguei Alci, eu peguei Russo, eu peguei Marrom, eu peguei Jaguara Filho, eu peguei o Ailton e peguei o Vitor e o Rodrigo. Inclusive o Rodrigo foi meu aluno. Tem um documentário da Mangueira que parece eu dando aula para o Rodrigo. Então o Rodrigo foi o mestre que ficou esses 4 anos antes de mim. O Rodrigo passou pela minha mão. O Rodrigo foi meu aluno. A última formação de ritmista da Mangueira foi eu que fiz, junto com o Marrom e com o Ailton. Na última formação de ritmista, a gente costuma dizer lá, os medalhões, né, que fazem show, que é aquele ritmista mais destacado, foi formação nossa, inclusive o Rodrigo faz parte dessa formação. Então, peguei todos os diretores de bateria. Eu aceito esse desafio e vou para o Carnaval de 2019, onde eu tive uma briga imensa com o carnavalesco, porque eu não queria o samba da Marielle de jeito nenhum, porque eu já tinha uma coisa pronta para a bateria, e esse samba de 2019, ele não encaixava o que eu estava pensando para a bateria, o que eu estava pensando para a escola. E eu saio do resultado, vou para casa chorando, e no domingo eu acordo e pego o YouTube, vou para o YouTube e começo a escutar o samba. E ali eu começo a criar o que foi feito no Carnaval de 2019. No início, na parte do que a gente sai do Soldado de Chumbo, eu fiz uns 2 ensaios com os 10 atabaques, mas os 10 atabaques não estavam me dando o volume que eu precisava para voltar com a bateria. Aí tirei os atabaques e coloquei o timbal. Em 2 ensaios com o timbal, deu o resultado que eu queria. E liguei para o Leandro e falei, tô com uma ideia, eu quero marchar, porque a ideia era a gente tocar marchando. E eu liguei para o Leandro, falei, carnavalesco, eu estou com uma ideia aqui, eu vou fazer uma bossa ali de 4 compassos no Salve os Caboclos de Julho, quem foi de aço no Isão, mas eu quero marchar. Ele, tu não pode marchar, porque se tu marchar, tu vai estar exaltando a ditadura. E a nossa ideia é meter o pau na ditadura. Então, tu não tocar você pode, mas marchar você não faz. Falei, beleza, eu só queria escutar isso, então eu posso fazer a marcha? Pode. Então eu fui montando o quebra-cabeça dentro do samba de 2019 para ver se ia dar certo. Eu chego no ensaio técnico, São Clemente passando, tudo normal. Começa a cair um pé d'água. Mas não era pouca chuva não, mas era muita, que chega ao ponto de a gente entrar na avenida com a água no joelho. Eu estou debaixo do viaduto, dando entrevista para uma televisão, eu e a rainha, e o repórter me pergunta, e agora? Já está vindo o pessoal da Liesa para cancelar o ensaio. Eu recebo uma ligação, todo mundo, principalmente Mangueira, né? Principalmente eu, recebo uma ligação da pessoa que cuida da minha vida espiritual e pergunta onde eu estou. Eu falo, eu estou debaixo do viaduto, estava pronto para entrar no ensaio técnico e parece que a Liesa vai cancelar. Ele, tu não vai cancelar não. Eles podem até cancelar o canto, mas tu vai entrar com a bateria agora, que eu acabei de receber uma mensagem que é para você entrar na avenida debaixo de chuva. E eu pego meu apito, dou-lhe um apito e invado. O setor 1 já estava vazio. O povo volta correndo para o setor 1. O povo continua na arquibancada e eu entro no portão debaixo de chuva e começa o ensaio. Então, acho que ali foi um aviso para eu ter a responsabilidade de... A bateria estava 18 anos sem tomar nota máxima, desde 2001, que a bateria não tomava nota máxima, e eu tive o privilégio de, depois de 18 anos, ser abençoado com a nota máxima, e de brinde vir esse campeonato, e esse campeonato mágico e histórico da Mangueira de 2019.
Essa é um pouquinho da minha história dentro da bateria da Mangueira. Maravilha. Acho que a fala do Wesley documenta nomes importantes, né? Traz os mestres que antecedem ele, fala um pouco do seu processo de criação e do seu contato com o samba. E eu queria agora ouvir do Ari o seu relato pessoal, né? Ari A presença do Ari hoje aqui conosco, ela expande o samba para outros territórios. O mestre Wesley é um representante de uma escola de samba, de uma comunidade específica, e o Ari é um sambista intimamente ligado com outra comunidade, a Cidade de Deus, e que de alguma forma também expande esse universo de saberes do samba para outros territórios da cidade. Então eu queria que o Ari agora, a partir da experiência pessoal dele, tivesse o espaço nesse encontro para documentar isso aqui de uma maneira mais precisa para a gente. Boa tarde a todos. Agradecer ao Leandro pelo convite, saudar aqui o mestre Wesley, professor Luiz Antônio Simas, tomar a bênção aos meus iguais. Desde que eu me entendo por gente, o tambor sempre vibrou em mim, os ritmos, né? Toda essa pulsação ancestral, né? A minha memória mais longínqua que eu tenho é eu criança na quadra do Coroado de Jacarepaguá, me enfiava ali no meio das baterias, eu cismava que eu era o mestre de sala e ficava ali no meio, aquele molequinho pretinho e tal. E então sempre pulsou em mim, né? Essa rítmica nossa de diáspora, né? E no avançar dos tempos eu começo a me envolver com percussão de forma mais contundente, precisa com relação ao profissional. Aí começo a aprender cordas, enfim. E dentro dessa experiência com música, me possibilitou acompanhar vários nomes, né, da nossa música, me possibilitou a conhecer outras culturas. Eu fiz a Semana da Cultura Brasileira na Sérvia. Aí eu fui com um coletivo no qual eu fazia parte, né, de capoeira, mas também a gente executava workshops de tambores, músicas. E aí a gente avança, né, no tempo. Faço parte de alguns coletivos de samba pela cidade. Atualmente eu faço parte do Terreiro de Crioulo, que é um projeto que acontece em Realengo. Faço parte do projeto Criolice, que nasce também ali no Ponto Chique, Padre Miguel. E tem um coletivo chamado Aurê, né? Inclusive tive a honra de gravar uma música do professor. E a gente está aí nessa luta, além de outros isolados assim, de projetos que a gente faz com o samba em si, né? E o samba me trouxe várias alegrias. Dirigi alguns, por exemplo, teve um programa na TVE chamado Aglomerado, que tinha a apresentação do MV Bill e a Nega Giza. Eu fazia a direção musical desse programa. Programa este que a gente teve a honra de ter lá Maria de Castro, Oswaldo Montenegro, Fagner, Margarete Menezes, Arlindo, uma galera. E atualmente também eu estou fazendo a direção musical de uma série que vai ao ar pela Prime Box Brasil, chamada Cinema de Enredo, do diretor Luiz Antônio Pilar, né? São 10 episódios, no qual cada um fala de um samba, por exemplo, Iaiá do Cais Dourado, é um samba do Martim da Vila, né? E a história versa nesse universo da Iaiá, que ela recebe os navios do capoeira, no qual quem faz o papel do capoeira é o Roco Pitanga, que tem um flerte com a Iaiá. Então, cada episódio gira em torno de um samba, né? Na Boca do Sapo, enfim. E a gente está finalizando, em breve vai estar aí na Prime Box, né? E com relação a também, o que pulsa muito em mim com relação à espiritualidade, né? O meu nome é Arifan Pemba, né? Até onde eu sei, foi um nome dado, eu sou o Júnior, foi um nome dado pela madrinha do meu pai, que era uma mãe de santo famosa, lá para o lado de Mesquita, que tinha um caboclo da casa que deu esse nome para o meu pai, e ele vai e passa para mim. E vários relatos assim
relatos com relação à espiritualidade, né? De eu estar no mato, moleque pegando fruta, e chego lá no mato, tem uma gira de boiadeiro, o boiadeiro me olha, e, sabe? Vários outros relatos, né? Sou iniciado na nação de Queto, no candomblé Queto, na casa de Valdir das Chagas, de Leobal Godô, venho ser neto, sou Ogã confirmado, venho ser neto de Obá Ganju, né? Casa Branca do Engenho Velho, da Federação. E aí é esse entrelace, né, da música, a espiritualidade que nos trouxe até aqui. Eu acho que vou ser um pouco sucinto, acho que essa é a minha... Não, ótimo, porque, na verdade, esse seu relato é a deixa do papo que nós vamos bater com o Simas agora, justamente olhando esse aspecto de matriz religiosa, né, para a gente tratar a questão de como o samba ele se derrama para essas comunidades, como é a comunidade da Mangueira, e como o samba se derrama dos terreiros para o universo das escolas de samba. Então, eu queria que o Simas mergulhasse nesse ambiente, a partir dos dois relatos dos artistas que estão aqui, mergulhasse nesse ambiente de transição do samba que se derrama para as comunidades e dos terreiros que se derramam para o universo das escolas de samba. Boa tarde para quem está assistindo aí, né, virtualmente aqui também. Agradecer ao Leandro, meu camarada, o convite. Prazer enorme estar aqui com o Arifan, com o mestre Wesley. E essa questão que você coloca é muito curiosa, porque o Arifan falou uma coisa aqui que eu vou puxar dela para responder a tua pergunta, Leandro. Quando ele fala da questão da diáspora. Porque eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão que é a seguinte: toda diáspora é um fenômeno que fragmenta, né? A diáspora aniquila, a diáspora quebra laço de identidade, a diáspora destrói, a diáspora quebra sentido comunitário. Qualquer diáspora é assim, né? A diáspora africana para a América, a diáspora judaica, a diáspora cigana. O fenômeno da diáspora, o translado forçado, né? Ele é aniquilador. Isso representa mesmo uma morte simbólica, porque você perde as suas referências identitárias, as suas redes de proteção social. A diáspora aniquila. Mas eu acho que existe uma diferença, ouvindo o Arifan falar aqui, que é importantíssima, entre diáspora e cultura de diáspora. Porque se toda diáspora ela aniquila, ela fragmenta, né? Toda cultura de diáspora reconstrói o que foi aniquilado. Tanto que a gente não encontra um exemplo de cultura de diáspora que não seja comunitária. Você pode pensar as maiores manifestações de cultura diaspórica. Ela nunca é centrada no indivíduo, é centrada na reconstrução de uma ideia de comunidade, né? Então, quando a gente pensa cultura de diáspora na cidade do Rio de Janeiro, as manifestações das culturas de diáspora no Rio, o samba, as macumbas, o omolocô, o candomblé, as maltas de capoeira, todos esses exemplos estão falando de reconstrução da ideia da comunidade. O Cartola dá um depoimento para o Museu da Imagem do Som, a primeira pergunta que fazem a Cartola é de onde ele vinha. Cartola, você é de onde? Essa pergunta pode ser respondida de inúmeras maneiras. O Cartola, por exemplo, poderia responder de onde veio a família dele, que lá atrás foi sequestrada numa praia africana e trazida para cá. Mas o Cartola responde de uma forma absolutamente contundente e rápida. Ele não pensou, Cartola, você é de onde? O Cartola vira-se e diz, eu sou de Mangueira. E aí você vê que Mangueira representa para o Cartola a reconstrução de tudo isso. O país do Cartola é a Mangueira, né? É o laço de sociabilidade, é a rede de proteção social, é o sentido de pertencimento comunitário. Isso está presente dentro dos terreiros de candomblé. Então eu tenho uma impressão que, aliás, quem me falou isso a primeira vez, há muitos anos atrás, foi o meu mestre querido e parceiro de livros, Ney Lopes, quando o Ney falava o seguinte, assim, mas você vai ver que a macumba, o terreiro, o samba, a capoeira, isso tudo fazia parte de um mesmo contexto. Não tinha aquela coisa do cara ser capoeirista, mas não ser ligado ao terreiro, ser sambista, mas não ser ligado ao terreiro, ser do terreiro e não ser do samba, porque tudo isso fazia parte do sentido mesmo de reconstrução, de sociabilidade. Era assim que a coisa funcionava.
Então, a escola de samba e o terreiro, elas se fundiam de uma maneira que é impossível você dizer onde começava um, onde começava outro, né? Você tem, por exemplo, na década de 30, depoimentos de uma turma que acompanhou o surgimento de escolas de samba, que diziam que quando as pastoras entravam para cantar os sambas no terreiro, que depois passou a ser chamado de quadra, né? As pastoras giravam sempre no sentido anti-horário. E o sentido anti-horário é o sentido das rodas de candomblé, as rodas de Aô, porque você nunca gira no sentido do relógio, você gira no sentido anti-horário, porque você está voltando ao tempo da ancestralidade, tem um sentido muito forte naquilo, né? Então, o que acontece? Essas culturas de terreiro, e eu gosto de chamar o samba, inclusive, de cultura de terreiro, né? O samba, ele durante muito tempo começou a ser desafricanizado por uma série de problemas que daria um outro papo aqui, mas o samba ele é oriundo dessa ideia, dessa rítmica que vem da África Central, vem do Congo, vem de Angola, vai se redefinindo aqui. E é curioso, só para não me estender muito, que você vai ver que onde tem escola de samba apareceram nas décadas de 20 e 30, tem terreiro. Você vai ver, por exemplo, que Mangueira era uma comunidade que girava muito em torno de um terreiro, o terreiro de Tia Fé, que era uma casa de Omolocu, né, a macumba carioca. Você vai ver que a turma ali de Oswaldo Cruz, da Portela, você tinha a Dona Esther, que era uma mãe de santo, e Dona Madalena Rica do Xangô de Ouro, que tinha casa aberta em Quintino. Você vai ver, por exemplo, tem a Dona Chica lá em Padre Miguel, com a turma da mocidade, que exercia o sacerdócio religioso. Você vai ver que a história do Império Serrano é muito vinculada à história da Umbanda no Rio de Janeiro, né? Vovó Maria Joana Rezadeira, a tenda espírita de Xangô, Mano Eloy Antero Dias, que foi um cara importantíssimo. Mano Eloy era um babalorixá, né? Que, segundo o seu Carlos Cachaça, tinha sido o homem que levou o samba que estava sendo feito ali no Estácio para Mangueira. Ele era um babalorixá. O primeiro concurso de escolas de samba é organizado por um alufá, um sacerdote mussurumim, né? O pai José Espinguela, que era ligado também ao Morro de Mangueira. Ele organiza os 2 primeiros concursos. A história do samba está muito vinculada ao terreiro de João Alabá, seu João Alabá de Omolu, que tinha uma casa aberta no centro da cidade, na Rua Barão de São Félix. Tia Ciata era a mãe pequena, e a Quequerê de seu João Alabá. Então você vai ver que essa cultura de terreiro, ela transborda para o samba o tempo inteiro, né? E essa era uma experiência muito forte. Tanto que a gente tem relatos ali que na década de 20 era aquela coisa de você ter a macumba acontecendo no quintal, o samba acontecendo na sala, o choro acontecendo na varanda, agora estava tudo ali, né? E só para concluir, eu acho importante, porque tudo isso tem um sentido de reconstrução da vida pela festa, pela integração, né? Frase do Beto Sem Braço, que eu adoro citar, o que espanta a miséria é festa. Beto Sem Braço gostava de falar nisso, que dizem que uma vez Beto Sem Braço ganhou um dinheiro por causa de uma música que ele fez com o Almir, o Zeca gravou, torrou o dinheiro imediatamente, deu uma festa no Rato Molhado que durou dias, um negócio impressionante. Aí quando perguntaram para ele que maluquice foi aquela, ele falou, porra, eu não gastei esse dinheiro não perdi o dinheiro não. Eu espantei a miséria, porque o que espanta a miséria é festa. E não é só uma miséria no sentido material, não, né? É uma miséria no sentido existencial mesmo, pô. De estar ali no congraçamento, de estar ali na reconstrução de modo de vida, de estar ali na reconstrução de sociabilidade. Então, eu acho que a história do samba, ela cruza o tempo inteiro com a história dos terreiros, cruza o tempo inteiro com a história da capoeira. Por quê? Porque o pano de fundo é a reconstrução de modos de vida de populações que foram vitimadas pelo sequestro e a diáspora, porque a gente fica falando tráfico negreiro, é eufemismo para sequestro, né? Como é que se reconstrói esse tipo de coisa? Só para concluir, de vez em quando me perguntam assim, mas você estuda o que exatamente? Eu falei, olha, o que eu estudo é festa, né? E mais precisamente a história do Rio de Janeiro. Agora, quando você começa a estudar a história do Rio de Janeiro, se você mergulha nisso, você vai chegar a uma conclusão. Se você tira da história do Rio de Janeiro, sobretudo eu que trabalho mais com uma linha ligada à cultura, se você tira da história do Rio de Janeiro as referências das culturas afro-cariocas, não sobra história para você contar. Não vai sobrar nada, né? Vai contar o quê? Vai falar de quê? Né? Não tem o que contar. É o samba, é o terreiro, né? É isso que é fundamental. Então, me parece que é isso.
é construção de sociabilidade, é vida em comunidade, é pertencimento. Isso eu acho que é o grande balacobaco, tanto do samba como dos terreiros. Maravilha. Então, já que nós estamos falando desse processo de reconstrução que se dá, inclusive, musicalmente, né, na transposição dos ritmos do terreiro, do que canta e louva os orixás, eu queria que agora a gente fizesse que os tambores conversassem, para que a gente pudesse, de alguma forma, documentar essa ideia de transposição rítmica, né, de recuperação de célula, onde os toques das escolas de samba e suas características musicais encontram intimidade com os terreiros e com a matriz disso tudo. E eu gostaria que você conduzisse essa explanação geral com música e com canto. Alô? Bom, o que acontece? É uma sonoridade que perpassa todos esses ambientes, né? E aí, o que ocorre? Eu nem vou dizer para você que seja uma coisa exatamente intencional, vamos pegar aquele toque e botar ali. Isso faz parte mesmo de uma cultura rítmica da cidade, que é um negócio impressionante. Então, só para quem não é do babado, entender o básico, né? Nas culturas de terreiro, a gente costuma dizer que para você evocar as entidades, você tem que criar uma conexão que tem como elemento articulador o tambor. Né? Tem até uma frase aí das macumbas velhas que diz: o tambor vai buscar quem mora longe. Esse quem mora longe é a turma, né, que mora longe mesmo. Então, o negócio ligado à ancestralidade e tal. E aí você tem basicamente o seguinte, vou dar um exemplo muito simples, né? Você tem um agueré. Um agueré, por exemplo, é um ritmo que você toca para Oxóssi, e é um ritmo que representa na gramática do tambor Oxóssi entrando no mato para caçar. Né? Você tem, por exemplo, um ritmo que se toca para Xangô, que é o ritmo do alujá, que é uma evocação do espírito do fogo, né? Um negócio que cresce a beça. Você tem, por exemplo, um ritmo que se toca para Omolu, que é o Opanigé, né? O canibal, o Opanigé, que é um ritmo que representa o Omolu se aproximando da comida, e que é muito tocado nos Olubagés, o banquete do rei, a festa de Omolu. Você tem o Ilu, que se toca para Inhansã, por exemplo, em que o tambor é repicado representando as grandes ventanias. Então, os tambores contam essas histórias. Você tem nos terreiros de Angola, por exemplo, o Congo de Ouro, o Barra-Vento, né, o Cabula, que é o samba de caboclo. Então, é um manancial de sonoridades que é extremamente sofisticado. Isso acaba chegando às escolas de samba. Até porque, naquela década de 30, as baterias basicamente eram formadas por ogã de terreiro. Não tinha um ali que não fosse ogã. Isso, inclusive, é um dos elementos que acabam fazendo com que, no início, as baterias fossem formadas exclusivamente por homens. Porque o ogã, alabê, como a gente chama, né? Nas casas de Queto a gente chama de alabê, o ogã que toca tambor, né? Na casa de Jeje a gente chama de runtó, e nas casas de Angola mais velhas a gente chamava de chicarangomo. Hoje chama de alabê todo mundo, mas havia o alabê, o runtó e o chicarangomo. E essas sonoridades chegam aos toques de escola de samba. Você pega, por exemplo, um agueré de Oxóssi, o Arifã pode falar sobre isso, o Wesley também, podem mostrar ali. O agueré, por exemplo, acaba sendo um toque, aquele agueré antigo e tal, que fundamenta, por exemplo, algumas caixas de escola de samba, como é o caso da Mocidade Independente de Padre Miguel. Então, você sente no toque de caixa da Mocidade a presença de um agueré. Podia mostrar aí vocês agora aqui. Vamos nessa. E é legal ressaltar, só fazer um parêntese, que hoje a gente tem um agueré tocado com umas interrupções, né? Um agueré mais contemporâneo, aspas, vamos dizer assim. Mas a bateria a caixa da Mocidade, ela agueré traduz velho. Aquele agueré como veio para cá, né? Aquele agueré antigo, né? E vamos lá. Idêntico, né? Ode comorodé, ode ariri, ode comorodé nimao, ode ariri. Ode comorodé, ode ariri, ode comorodé nimao, ode ariri.
o Arifan estava tocando uma gueré de Oxóssi e o Ed bateu na caixa da Mocidade. Então você vê que o fundamento dessa caixa é uma gueré, né? É um negócio impressionante. Você tem, por exemplo, algumas outras caixas, o Wesley pode falar sobre isso com muito mais propriedade que eu, União da Ilha, a própria Mangueira, que é uma puxada de caixa que lembra aquelas puxadas de caixa de folia de reis, e ao mesmo tempo o Aguerê de Oiá, o Ilu de Inhansã, né? Que é um negócio impressionante. A gente pode mostrar isso também, a caixa da Mangueira com esse ilusão aí, que é... E esse Ilu de Inhansã também é conhecido como Adaró, né? Adaró, como sim. Quebra-pratos, como... Né? Quebra-pratos, porque é todo repicado, dá a impressão que você está num casamento grego, quebrando prato e tal. Perfeito, ele é bem quente, né? Oia niwa, oia de, oia niwa, oia moforu, oia niwa, oia de, oia niwa, oia moforu. E que, aliás, está dentro também do machixe, né? Você pega um machixe, aqueles machiches da década... É um machixe. Chefe da polícia. A caixa da Mangueira também pega o machixe. Você vai tocar pelo telefone, que é aquela levada mais do samba machichado. É isso aí. Então você vê como tem essa circulação de informações, né, entre o terreiro, entre as baterias, é um negócio formidável. Agora, algumas caixas, o Wesley pode comentar isso, algumas baterias tocam o que a gente chama de caixa alta. A caixa alta é a caixa aqui em cima, e tem, só para registrar, tem até uma história interessante, que você levava a caixa aqui em cima. A turma do velho Estácio dizia que tocar caixa alta era uma maneira, inclusive no carnaval, da malandragem não ser reconhecida pela polícia. Porque você metia a caixa aqui em cima, né? E aí você escondia teu rosto aqui a bater naquela caixa. Mas essa caixa alta já é mais a levada do partido alto, né? Aquele pandeiro de partido alto e tal, e como é que é? Mostrar a diferença. A gente fez agora a caixa baixa, caixa alta. E aí eu vou até o Wesley fazer uma colocação aqui. É mais encrencado o quê? Tocar caixa alta, não, né? Como Mangueira, todo mundo é caixa embaixo, eu acho que é mais fácil tocar caixa embaixo. Quando o cara está acostumado a tocar caixa alta, então para ele fica mais fácil. Eu, por exemplo, lá na Mangueira, quando tem samba lá, o nosso ensaio, canta-se samba das nossas corrimãs. Então eu peço para todo mundo da bateria, tem uns que já estão acostumados a tocar caixa embaixo, mas eu peço a maioria para tocar caixa em cima. Os caras não conseguem tocar 5 minutos, porque não é costume da bateria da Mangueira tocar caixa alta. Então todo mundo toca a batida das outras escolas, mas toca com a caixa embaixo. Até por causa de que hoje a maioria das baterias tem os que tocam caixa alta, mas tem o pessoal que toca a batida da caixa alta, mas toca com talabar também, entendeu? Então hoje tem essa... Mas como a nossa característica é todo mundo caixa embaixo, mas eu acho um charme para quem toca caixa alta, eu acho bacana, assim, eu não consigo tocar 10 minutos, porque já cansa. Eu já estou acostumado a tocar caixa embaixo. Eu queria aproveitar, fazer uma pergunta, uma curiosidade, acho que pode ser a curiosidade de muita gente. O fato dos ogãs, né, terem sido os primeiros ritmistas, né, e ter havido essa saída do terreiro para as escolas de samba, isso seria um motivo para que os toques iniciais relembrem o toque das casas de santo? Como o professor falou, só pegando um gancho, né, as escolas de samba é intrínseca, né, com as religiões de matrizes, né, até essa história do agueré antigo, né, que convergem com... Eu estava lendo um relato do Tião Miquimba, né, que é um dos mais antigos lá da Mocidade, né, e ele fala que inclusive o seu Wilson Moreira, num relato do MIS, confirma exatamente, a mesma história converge, né, que na casa da dona Chica, né, que era a zeladora, uma das baianas mais antigas da Mocidade, que ela tinha um filho também, que era o Tião Dengo, que era um diretor de bateria, e ele trouxe essa referência, né, do
desse toque do agueré para a bateria, para justamente dar uma espécie de homenagear, né, o orixá regente, o orixá que cuida daquele espaço. Inclusive, até, professor, eu ouvi falar que o nome de Furiosa da bateria do Salgueiro, em referência ao Alujá de Xangô, todavia também ela tem essa caixa no alto do partido, que já entrelaça com a malandragem, enfim. Então, acho que era basicamente isso, né? Os ogãs, o Oniluz, como o senhor falou, né? Eles davam essa característica, né, sonora relacionada ao orixá, que converge com a concepção rítmica da célula daquela bateria. Eu acho que eram os alicerces, né, rítmicos e sonoros, espirituais daquela comunidade, né? E eu acho que tem uma coisa curiosa, porque cada escola, e o Wesley, o mestre de bateria, conhece isso bem melhor que eu, cada bateria tem a sua característica especial, né? Quando começa a ficar tudo muito igual, fica um negócio meio complicado, porque você não... Então, eu acho que passa muito por isso também, porque a turma toda era ogã, esses mestres de bateria eram ogãs, traziam esse tipo de coisa. Então, acho que levavam essas sonoridades de terreiro para dentro das escolas. E aí, cada caso é um caso. Os mais velhos da Portela diziam, por exemplo, que a relação da Portela com o agueré, ela estava muito vinculada ao fato de que a bateria da Portela foi batizada, porque baterias são batizadas, o negócio é sério, no dia 20 de janeiro de 28. E 20 de janeiro, São Sebastião, cruza nas macumbas do Rio de Janeiro com o Oxóssi, né? Então você chega e bate o aguerezão ali. É um negócio interessante, porque é também uma busca de identidade, né, da bateria. Eu toco isso, o outro toca aquilo, a minha bateria não toca assim, a outra toca lá, o outro jeito. Eu acho que isso é bacana, essas características, essa memória sonora, pô, é bacana para dedéu, porque essa memória sonora muitas vezes se perde. A gente tem dificuldade, isso, por exemplo, que está sendo feito aqui, é maravilhoso, porque a gente tem uma dificuldade de registro dessas memórias sonoras, né? Pô, como é que tocava a bateria nos anos 40, 50? E é brabo, porque não tem. Então, registrar essa memória dos tambores é fundamental. E só fazendo um adendo aqui, inclusive eu estava até vendo uma fala do mestre Nilo, ele falou que a terceira da Portela, antiga, só quem tocava eram os ogãs que conduzia o atabaque rum, né? O rum é um atabaque... Então, tu vê que... realmente ele fez uma demonstração, era a linguagem do rum. A caixa, acho que fazia o quarto tempo, no quarto tempo que fazia a virada. Não, lá eles começam na virada. Na Portela, quando sobe na Portela começa na virada. Começa na virada. Então, mas é nesse intervalo do quarto tempo, é isso aí, antes de chegar no primeiro. Exatamente. O samba não é no baixo, né? É no baixo, entendeu? Enfim. Então, aí ele executou a terceira e era exatamente o toque do rum, que era o toque do atabaque rum, como se fosse sendo tocado na terceira. Por isso que a terceira era sempre daquele ogã do rum. Sim. Então, seria bacana se o Wesley demonstrasse o seu discurso na levada. Vamos lá. Vai. Agueré? Peraí. Não, lá na Portela, onde for. Pode ir. Pode ir. Vou fazer o antigo ou não? Vou fazer o antigo, porque a gente está no antigo, vamos continuar lá atrás. Dois, três, quatro. Entendeu? Entendeu? Então ele... E só para completar aqui, registrar, porque em geral nos candomblés você tem 3 tambores, né? Você tem o rum, o lumpi e o lé. E o lumpi e o lé, eles vão fazendo a marcação ali do ritmo certinho. E o rum é o tambor que vai fazendo o corte, ele vai desenhando, ele vai cortando, por exemplo. E é interessante porque o tambor ele está integrado à dança do orixá, né? A dança do vodum, a dança do inquice. Então você vai ver, por exemplo, que quando o rum corta, né, um oxalofã, por exemplo, ele bate com o apachorô. Quando algum, por exemplo, vai subir para cortar, é o rum que chama.
E o surdo de terceira, ele tem uma função muito parecida. Porque, no fim das contas, o surdo de terceira é o que alguns mais velhos chamavam também de fofoqueiro, né? Seu Tião Miquimba botou ali na mocidade e tal. Você tem ali o tum-tum, e a terceira está naquele meio ali, fazendo aqueles cortes que o rum faz. Não é o caso de Mangueira, porque Mangueira, é bom registrar isso também, Mangueira não tem o surdo de terceira, né? Mangueira tem um surdo chamado surdo-mó, que ele é desse tamanhozinho. Eu costumo dizer lá que a gente tem que tirar o chapéu pro mestre Valdomiro mesmo, porque só esse homem para inventar esse surdo na Mangueira. E aí eu queria que vocês falassem agora especificamente sobre a batida da bateria da Mangueira, né? A origem, as tradições, o que nós sabemos em termos de apontamentos, né? Porque alguns falam da sua tradição religiosa, outros falam da sua ligação com as folias de reis. Queria que a gente registrasse também. Aí eu assim. acho que a gente tem o cara que pode falar isso maravilhosamente, a gente vai... A história, eu sou muito... Cara, quando eu cheguei na Mangueira, a Mangueira tem tanta história que você vai procurando e cada hora vem uma história diferente. Uns dizem que a escola foi fundada dentro de um terreiro, outros já dizem que foi dentro perto de uma igreja. Então, cada um conta uma história. Aí dizem que a batida de caixa é de folia de reis, aí outros já acham que tem uma batida parecida com o que vocês acabaram de falar aí. Então, cada ano que passa, a gente vai aprendendo coisas da Mangueira e a gente vai guardando isso. Por exemplo, a gente acabou de passar aqui agora a batida da Portela. A da Mangueira é idêntica, só que a Mangueira ela não começa rufando, ela começa é totalmente diferente. Então a Mangueira toca assim, a batida da Mangueira. A Portela é ao contrário. Então, a pequena diferença é essa, que a Portela começa rufando e a Mangueira não começa rufando, entendeu? Então, cada um tem uma história lá, que a Mangueira é de folia de reis. Eu também acho que a batida da Mangueira é idêntica com a folia de reis. Muito parecido. Parecidíssimo, mas as pessoas dizem que não. Tem conchós, tem com o seu... Cada ano que eu vou me aprofundando relacionado à bateria da Mangueira, que quando eu costumo dizer que quando eu assumi a bateria da Mangueira, eu estudei muito, independente de eu saber, já sabia um pouquinho da bateria da Mangueira, mas eu procuro estudar principalmente essas décadas aí de 30, de 40. Eu tenho um CD no meu carro, desde dos samba da Mangueira de 30 a 2017. Então, eu fico escutando no meu carro os sambas antigos e eu fiz algumas mudanças na batida da Mangueira para o Carnaval de 2019. Por exemplo, da década de 2000 para cá, os surdo-mó da Mangueira preparavam, né? Eles se preparavam para fazer a virada. Tum-dum, 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 tum-dum. E na década de 80 e 90, eles não preparavam. O surdo-mó virava direto. Eu voltei com essa ideia da Mangueira e coloquei isso no surdo-mó. Porque até tem alguns sambas na Mangueira, se você preparar o surdo-mó para você virar, parece que você está virando fora da letra e melodia do samba. Então, o que eu fiz? Volta à década de 80 e 90, que fica mais fácil. Então, o surdo-mó, em vez de preparar, ele já vira direto. Tá no samba ali, ó. Tchum, 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 tungundo, com tungundo, tungundo, com tungundo, tungundo, tungundo. Então, é mais fácil de você fazer tundum, 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 tundum. É mais fácil de você fazer tundum, 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 tundum. Então, eu consegui botar na cabeça deles, a gente precisava resgatar algumas coisas na década de 80 e 90. Por que na década de 80 e 90 a bateria dava resultado e de 2000 para cá as coisas começaram a desandar? Então, eu comecei a botar algumas coisas da década de 80 e 90. Caixa, a mesma coisa. A Mangueira tem duas batidas de caixa. Ela tem a rufada e tem os coroas, né? Os mais antigos, que tocam caixa reta, que é aqui, ó. Tem muitos amigos meus que vão no ensaio e falam assim, pô, mas eu vi um cara tocando caixa ali, ele tá tocando caixa errada. Não, ele não tá tocando caixa errada. Ele tá tocando caixa certa. Só que ele tá tocando da década dele. Da década de 70, da década de 80, a Mangueira desfilava com esses dois tipos de caixa. E eu fiz isso no Carnaval de 2019 e no Carnaval de 2020. Eu desfilo com 100 caixas na Mangueira. Então eu boto
50 caixas tocando rufada e 50 caixas tocando reta. Então, no meio, quando eu monto o mapa da bateria, eu divido. Eu boto 50, 25 reto e 25 rufado na parte de trás, 25 reto e 25 rufado na parte da frente. Então, eu consigo dar uma dinâmica na bateria que tanto o jurado que está do lado de lá, o do lado de cá, a mesma coisa que um está ouvindo de um lado, vai ouvir do outro, porque eu consegui balancear a bateria, consegui resgatar essas coisas originais da bateria da Mangueira, consegui encaixar e, graças a Deus, esses 2 anos está dando resultado. E tem um negócio aí, eu vou fazer uma pergunta para o Arivan, que é bacana, porque a gente tem uma impressão, às vezes, falsa, de que quando você fala de tradição, você está falando de uma coisa estática, né? E tradição não é estática, tradição, na verdade, é uma referência que você tem para você ir construindo suas coisas. Porque aquilo que fica parado acaba, né? Então, a rigor, é muito interessante esse tipo de coisa, porque esses tambores vão se configurando a partir de uma série de cruzamentos, porque cruza tudo, né? Então, você tem, por exemplo, um Morro da Mangueira que tinha muita macumba e tinha muita folia de reis. É natural, em larga medida, que a sonoridade das folias tenha chegado à macumba e que a sonoridade das macumbas tenha chegado à folia de reis. Tem, na época do carnaval, na comunidade lá, tem um grupo de folia de reis. Sim, sim. Mangueira, folia de reis. O Morro da Formiga, muita folia de reis, né, do Império da Tijuca. Santa Marta tem muita folia de reis. Então, cruzava tudo isso, você imagina isso. O mesmo folião é o ogã do terreiro. Então, era uma coisa natural que ele levasse o toque do terreiro para a folia de reis e levasse o toque da folia de reis para o terreiro. E aí eu queria só que o Arifan desse o exemplo aqui, porque ele falou de uma coisa interessante. Você pega, por exemplo, o agueré, esse agueré que ele tocou é aquele aguerezão ali do início, a Casa Branca do Engenho Velho, aquela coisa toda. Mostra a diferença entre esse agueré antigo e como é que hoje muitas casas tocam agueré. Já tem diferença. Então, esse agueré, tu vê que ele é cíclico, né? Faz referência a esse movimento do Oxóssi mesmo, de caça, de mata, né? E hoje em dia você tem um intervalozinho no meio. Hoje em dia a galera toca... Antigamente era... Hoje. Basicamente isso. Eu queria só fazer um parênteses também, quando você falou caixa reta, eu me lembrei que tem algumas escolas que adotam essa caixa reta. Muitas hoje estão adotando isso. E a Vila Isabel... Né? Vila Isabel, Imperatriz, Salgueiro também está botando. E eu estava ouvindo uma fala do professor Carlos de Negreiro, que ele falava que essas caixas retas, elas fazem reverências ao toque da vamunha. A vamunha, todavia, ela tem um intervalo no final, né? Tem por exemplo, a caixa reta, como é que é? Por favor, Wesley. Caixa reta. É lentinho, né? A vamunha, ó. Todavia, a vamunha ela tem uma célula que interrompe no final, mas é a caixa reta. Caixa reta. E registrar uma coisa interessante, a vamunha. A vamunha é um ritmo que vem dos terreiros de Jeje, né? Muito fortes em São Luís do Maranhão e tal. Ela chega nos terreiros de Queto, porque nos candomblés também acontece isso. Também tem isso. O alujá de Xangô, que é tocado nos terreiros de Queto, ele puxa muito, por exemplo, pelos toques de Congo, né? Congo de ouro, de Angola. Então tem também um cruzamento aí que é bem interessante. E a vamunha, ela é tocada, por exemplo, no início de uma festa de um xirê, quando as iaôs estão entrando no terreiro, você toca a vamunha. O pessoal de Jeja que fala que é a marcha, né, de entrada dos voduns e tal. E é isso mesmo, você vê que coisa fascinante, como é que os tambores vão dialogando o tempo todo. É maravilhoso. Maravilha. Eu vou aproveitar agora nossa audiência para poder abrir o espaço para perguntas, para dúvidas, para quem quiser manifestar algum tipo de comentário. Alguém aqui presente? Só levantar a mão, que a gente leva o microfone. Alguém? E vou aproveitar também para quem está acompanhando a gente através das redes, que pode deixar o
a sua pergunta no chat que acompanha a gente. Alguém? Então, eu vou continuar com as minhas perguntas. Eu queria aproveitar, que é uma curiosidade agora, depois do relato, eu nunca perguntei para o Wesley se a Mangueira realiza, durante o período que antecede o desfile, porque já ouvi o relato dos mais antigos, que existia todo um preparo espiritual para os surdos, para os instrumentos da escola. E sei que isso se dava antigamente, que o mestre Valdemiro fazia isso, o pai do Elmo, o mestre Tinguinha, fazia isso. Eu queria saber se hoje a Mangueira, sob o seu comando, se existe esse preparo. Isso vem de, por exemplo, na época da bateria, o Chiquinho, o Ivo, na verdade foi o Ivo que acabou com isso. Então, antes do Ivo assumir a presidência da Mangueira, a bateria da Mangueira sempre teve seu presidente. Então, dependia de presidente. Por exemplo, teve muitos anos na frente da bateria, de presidência da bateria, o Bill. O Bill é um cara do candomblé, que ele levava todos os diretores de bateria para o barracão da Praça 11 e fazia um ritual. E chamava a mãe de santo dele, levava a gente para o barracão, pegava todos os surdos, ela fazia os que tinha que fazer lá, e passava pó nos surdos, passava óleo nos surdos, passava as coisas no surdo, e quando ele saiu, de lá para cá, ninguém fez mais essa coisa. Desde quando eu assumi 19 e 20, eu não faço nada nos surdos, eu só peço a pessoa que cuida da minha vida espiritual, ela vai lá na sala dos instrumentos, depois que a gente acaba de botar acetato, botar bordão, botar tudo, tipo, quinta-feira antes da sexta-feira de carnaval. Aí ele vai lá para a sala dos instrumentos, ele faz tudo que tem que fazer dentro do instrumento, porque já é um ritual desde a década do mestre Valdomiro. Ele faz tudo que tem que fazer, mas não passa óleo, não passa nada. Ele só faz o que tem que fazer, joga água nos instrumentos, até porque não pode jogar água no surdo, né? Senão o couro ele dá uma amolecida, mas ele faz o que tem que fazer. No desfile oficial, antes de eu entrar no sambódromo, ele entra no caminhão, faz alguma coisa que tem que fazer também, aí bota os instrumentos debaixo do viaduto lá, a gente começa a afinação e vai para o desfile. Mas comigo continua fazendo. Maravilha. E eu vou aproveitar também para perguntar para o Simas, como você já deu uma deixa inicial, mas como é que você enxerga essas mudanças rítmicas que acontecem nas bases fundamentais de algumas escolas, né? Sei que você já mencionou que os tambores conversam, que essas tradições, na verdade, que as tradições são faróis mesmo, não uma coisa estagnada, mas como você avalia isso? Eu acho o seguinte, responder a tua pergunta e só fazer um comentário em cima da pergunta para o Wesley. Essa questão das escolas de samba antigas prepararem espiritualmente o tambor, ela vem também da cultura de terreiro, né? Porque nas casas de candomblé, o tambor ele come, como a gente costuma dizer, né? Então você não pega um rum, um pi, um lé. Eu comprei hoje no Mercadão de Madureira, amanhã vou botar aqui e o couro vai comer na festa. Não, você tem uma série de cerimônias para que aquele tambor ele desperte a capacidade de ser o que a gente chama de intermediário entre o Aie, que é esse nosso mundo visível, e o Orum, né? É o mundo invisível. Então, os tambores, eles comem, e cada casa tem os seus rituais da comida ao tambor. A minha avó carnal, por exemplo, ela vinha da casa da Água Fria, minha avó era pernambucana. Então, na Água Fria, você fazia cerimônias muito longas para que aquele tambor pudesse chegar a tocar dentro de um terreiro. É um negócio que é interessante. E isso que você falou, essa sua pergunta, Leandro, eu acho que, primeiro, é fundamental a gente pensar no seguinte: a gente está falando de culturas que lidam com a ancestralidade. E eu acho que as pessoas confundem muito ancestralidade com antiguidade, né? A ancestralidade ela é contemporânea, ela fala com os dias de hoje, o tempo inteiro. Então, me parece que é interessante a gente perceber que é natural que você tenha mudanças, é natural que você tenha transformações, contanto que essas mudanças e transformações elas sejam fundamentadas em elementos que são tradicionais.
Então, você vai ver, por exemplo, vou dar um exemplo básico, você vai pegar uma bateria como a da Mangueira, que faz as suas mudanças, que coloca as suas inovações, que coloca o timbal, faz tudo isso, mas eu tenho certeza que o Wesley não vai cometer, por exemplo, o desatino de tirar da bateria da Mangueira a pegada do surdo 1. Porque esse é o elemento fundamental da ancestralidade mangueirense, né? Então, eu acho que é interessante que exista uma dinâmica mesmo de diálogo entre o que é tradicional e o que é contemporâneo. Agora, o problema é que tem muita gente que quer fazer tábula rasa, né? Zera tudo, eu não quero saber de mais nada, como é que era, eu quero fazer... Aí é um absurdo, né? Esse é um troço interessante. Tem uma divindade, um inquice, né, dos candomblés de Angola, que é Zaratembo, tempo, e eu acho muito interessante porque uma das ferramentas do assentamento de tempo é uma escada. E aí os mais velhos de Angola costumam dizer que a escada representa a ideia da tradição apontando para o futuro. Por quê? Porque você tem o primeiro degrau. Se você ficar só no primeiro degrau, você não vai para lugar nenhum. Mas também você só chega lá em cima se o primeiro degrau for aquele que te der o apoio, né? Por isso é que a escada de tempo é a escada com uma seta na ponta. Então ela aponta, né, para cima, mas numa relação dinâmica com a tradição. Então eu acho interessante que haja diálogo, eu acho interessante que haja fluxo, eu acho natural que você tenha inovações acontecendo o tempo todo, mas eu acho também que essas inovações elas têm que dialogar respeitosamente com o princípio da tradição. Porque aí fica complicado. Não, porque agora eu não vou mais tocar gueré nenhum, que eu vou bater pochão um troço que eu inventei. Aí não dá, né? Então, acho que na bateria de escola de samba é a mesma coisa. Você vai inovar, vai tudo isso, mas você não vai pegar, por exemplo, e vai, nessa altura do campeonato, mudar a afinação do surdo da mocidade, né? Ou então mudar o surdo 1, ou tacar a bateria do Salgueiro toda tocando caixa baixa, porque aí realmente não dá, né? E isso, não sei o que o Wesley acha, é muito curioso porque houve uma época em que havia muita ciranda. Mangueira nunca teve isso. Mangueira é uma escola que tem uma característica. Diretores de bateria da Mangueira são crias da Estação Primeira de Mangueira. Mas acontece... Porque a estrutura da Mangueira, vocês sabem melhor que eu, é uma estrutura muito ligada à família, ao morro. Mangueira é uma escola que traz isso, né? Mangueira é geracional, é geração em geração. Mas teve uma época que tinha muita ciranda de diretores de bateria, diretor de bateria tal que ia para a escola tal, e isso às vezes gerava problemas, porque o diretor, ao chegar numa outra escola, ao invés de tentar se adequar às características da bateria daquela escola, ele tentava adequar a bateria às características dele. E aí tudo começou a ficar muito igual, foi complicado. Então, eu acho que o importante é esse diálogo entre a tradição e o contemporâneo. Maravilha. Nós recebemos aqui uma pergunta pelo chat. Acho que eu vou direcionar a pergunta para o Ari, mas qualquer um dos outros dois que se sentirem à vontade para comentar, acho bacana também. Como esses toques, né, os toques que nós exibimos aqui, se conectam na sequência com o pagode e o funk aqui no Rio de Janeiro, dando continuidade a toda essa gramática e saberes? Boa. Eu estou lembrando aqui do prefácio do livro do professor Muniz Sodré, chamado Samba, o Dono do Corpo, e ele cita uma fala do grande musicólogo, foi o Mário de Andrade, que foi também um musicólogo, né? Que ele fala que da questão da síncopa interativa das músicas de diáspora negra, né? Que ali é que está o mistério. Toda música de diáspora negra ela tem uma síncopa interativa que ali habita o mistério, né? O mistério do samba, é aquela coisa que, tipo assim, o tambor tá tocando e tu tá sentindo um arrepio, velho. Cara, de onde vem isso, cara? De onde, entendeu? A música de diáspora, essa música né, que tem essa origem no tambor, esse DNA africano, ele fala exatamente isso, resumindo, né? Esse arrepio que você não sabe de onde vem. Então, e cada partícula do nosso corpo é um ancestral vivo, é uma célula, sabe? E eu acho que é isso, entendeu? A conexão está aí, é nesse DNA africano. Não tem como você pensar, talvez até na música, como o professor falou, da questão da cultura nacional, eu penso também na música, no funk. Por exemplo, só fazendo um parênteses, por exemplo, o Aurê, ele vai muito de encontro a isso, da reafricanização
desse samba, dessa música, porque essa música que durante o avanço dos tempos ela foi, né, pô, é muita polirritmia, né, de tambor, vamos tentar fazer uma coisinha com menos tambor, menos som, aí surge o samba moderno. Enfim, porque é muito tambor, muito, sabe, olha o racismo aí, enfim. Então, o que acontece? A gente, e o que o professor falou também, aí na hora eu lembrei de uma filosofia dos povos acãs, lá da costa oeste da África, que tem uma dica do Sankofa, a questão de você voltar lá atrás, aprender com o seu passado, para ressignificar o teu presente, flertando com o futuro. Tipo assim, não tem como você pensar no futuro sem... Entendeu? Então, o senhor colocou uma outra ideia que na hora eu lembrei dessa filosofia. Então, é isso. A música que tem esse DNA africano, ela vai sempre convergir. No caso do funk, o samba, o pagode, não tem para onde correr. Eu acho que, resumindo, não tem para onde correr. Tem no funk do Rio de Janeiro, tem uma pegada ali de Alujá, de Congo, né? É o tambozão. É o Congo aí. É o tambozão. Se eu for bater um Congo aí, eles vão ver. Olha o toque do Congo. O cara mete uma pancada, entendeu? Olha só a África aí. A África que passa pela gente todo dia, que vive em nós. Maravilha. Tem uma outra pergunta aqui que veio pelo chat também, acho que é Débora Sabará, ou Sábara, não sei, do Espírito Santo, e que ela pergunta, acho que o Simas também pode ser um cara bom para responder isso, ela gostaria de saber quais os instrumentos vieram do candomblé e são adaptados nas baterias. Se existe algum instrumento que veio diretamente do candomblé para ser adaptado. Tem uma coisa de bateria de escola de samba que eu já acho formidável, porque esses instrumentos de bateria de escola de samba, e sua maioria, como a caixa, o tarol, isso era tudo instrumento de banda marcial europeia. Então, na verdade, é uma transgressão, porque você transforma isso num atabaque, né? As baterias de escola de samba, elas começam com instrumentos que são herdados, por exemplo, dos ranchos. Então, os ranchos já vinham com isso, com o tarol e a caixa, é banda marcial. Né, acontece esse tipo de coisa. E outros instrumentos vão sendo desenvolvidos pelos próprios sambistas. Né? O caso do bide do Estácio em relação ao tamborim, o surdo de marcação, que a turma do Estácio vem trazendo também esse tipo de coisa. A cuíca é uma adaptação, porque o Angoma Puíta, né, era um instrumento, por exemplo, muito utilizado em rituais no antigo Império do Congo, que hoje seria Congo, Angola, uma parte ali do Gabão. Então... E a puíta, ela era muito grave, inclusive porque era usada em rituais ligados à ancestralidade, aos espíritos dos eguns. E essa cuíca foi se redefinindo na diáspora, ela foi sendo incorporada ao samba, com uma outra pegada, né, sem aquela pegada gravíssima, né, da puíta, aquele negócio todo. Agora, você tem, por exemplo, o próprio agogô, né, o gan, instrumento muito usado em terreiro. Timbal. O timbal, muito usado em terreiro. O zero, por exemplo, na Vila Isabel colocou, né? Aquele, exatamente. Chequerê. Bota um chequerê ali, ele leva para a bateria da Vila Isabel o chequerê e a bateria da Vila vem com isso. O zero foi um cara, cria do Afonjá do Rio de Janeiro, do Ilê do Axelpó Afonjá do Rio, não da Bahia, né? E Ogã do Afonjá. Então, ele é um cara que sai do terreiro para o mundo da percussão e ele leva o chequerê para a bateria. Hoje o Zero é babalaô, o Zero fez Fá. Então, já tem 20 anos que ele fez Fá. E aí acontece esse tipo de coisa. Então, é um fluxo interessante. Da mesma maneira que você transforma a caixa e o tarol em instrumentos de bandas marciais europeias em atabaque, né? Você tem as transformações da cuíca, você tem a questão do chequerê, você tem o agogô, né? O gan, que é aquele, duas boquinhas que você toca nos candomblés, uma só. Então, você vai tendo esse fluxo é bem interessante. Maravilha. Vou aproveitar agora esses minutos finais para vocês fazerem as considerações finais, né? Concluírem algum pensamento que, de repente, ficou inacabado, poderem falar um pouquinho para a gente se despedir. Eu só tenho a agradecer pelo convite, satisfação participar dessa mesa com esses dois monstros aqui, descobri muita coisa que eu não sabia,
relacionado... vou contar uma história engraçada. Quando o Folia de Reis saía, que ele é lá da Candelária, que é uma parte da comunidade. Quando ele chegava na porta do Buraco Quente, eles tudo vestidos com aquelas fantasias. Eu saía correndo, porque eu tinha medo. E eu saía correndo e chegava em casa, minha mãe, o que eu falei? Não, tem um negócio ali embaixo com os caras tudo feia, parece monstro. Eu falei, não, mas como é isso? É Folia de Reis. Qualquer dia eu vou te levar lá. Eu falei, não quero conhecer isso não. Mas tu vive no mundo do samba. O samba é a mesma coisa. O samba, a batida que... Aí meu pai me falou isso. A batida que você aprende da mangueira, meu filho, de caixa, é daquela, de Folia de Reis. Aí a gente vai crescendo e vai, né, aprontando na comunidade. Aí um belo dia eu falei, não vou correr não, vou ficar para assistir. Aí fiquei sentado na porta do Buraco Quente, assistindo Folia de Reis. Isso uns 2, 3 anos só assistindo. Acho que no 3º para o 4º ano eu pedi para tocar. Eles tudo fantasiado, eles falaram, não pode, tem um ritual, tu tem que ir lá para puxar a fantasia. Tem todo um negócio programado para a gente sair junto, ninguém pode ver teu rosto, porque é todo mundo de cara tapada, né? Não pode ninguém, só a cantora que vem com o pessoal segurando a bandeira, que é rosto descoberto, o resto todo mundo com o rosto descoberto. Aí eu falei, então não vou, mas posso ir no ensaio? Aí fui em 2 ensaios. E dali eu comecei a me temar. Quando eu era novinho assim, eu corria, eu escutava a Folia de Reis e eu fui para dentro de casa, que eu tinha um medo danado de Folia de Reis. É interessante porque é a mesma relação minha com quando eu era criança com o Exu, né? Eu gostava de ir pro mato, caboclo, viu, e tal, preto velho, ô vovô, mas eu não sei o que, Exu. Pô, qual é esse negócio de diabo, velho? Pô, eu não sou isso aí não, velho, não sei o que. Aí você começa a entender o quanto tua mente foi colonizado, quanto demonizam, né? E Exu é isso aqui, ó, essa troca, é o princípio cosmológico da dinamicidade, das trocas, da individualidade, né? E é isso, eu lembrei agora desse episódio e até teve uma certa feita que eu fazia capoeira, meu professor de capoeira, aí vamos ali no lance, quando chego lá no lance, é a casa dele, quando ele abre a porta assim, já estava rolando uma onda ali, já tinha uma galera já na terra, um moleque, caramba, aí não pode mais sair. Aí na ocasião, se o tranca-rua veio, você não precisa ter medo da gente, aí conversamos, ficamos amigas de lá para cá, a gente é parceiro, e é isso. É isso. Então, desde já, queria saudar Exu nessa tarde e noite, né, que promoveu esse encontro, essa troca maravilhosa. E agradecer a todos. Leandro, né, que eu fico muito na minha, eu sou muito tímido, Leandro, cara, tem que botar cara, isso aqui, aí me trouxe aqui. Minha primeira vez, foi maravilhoso. Maravilha. Foi bom pra caramba. A do pé a todos, a benção, meus iguais. Eu agradecer muito. Essa coisa de Folia de Reis é curiosa, porque eu passei grande parte da minha infância no Jardim Nova Era, em Nova Iguaçu. E ali tinha muito bate-bola. E eu tenho uma impressão que o bate-bola cruza muito com o palhaço da Folia de Reis. Né? Tem um negócio aí desses cruzamentos das máscaras que são interessantes. Então, quando você vê um palhaço de folia representando os soldados de Herodes, né? Perseguindo o menino Jesus, aquele negócio todo. Só que aqui a gente macumbou a Folia de Reis também, e óbvio. E ao mesmo tempo, e Folia de Reis tem muito com samba também, porque Folia de Reis tem aquela coisa do bolo de fubá, tem aquela coisa, né? É interessante. A Lins Imperial, na década de 70, fez um enredo sobre Folia de Reis, porque ali na Cachoeira Grande, na Cachoeirinha, era área de folião também, né? Abra a porta, ô senhora, muitas léguas caminhei, eu estou chegando agora para saudar esses 3 reis. Samba lindo da Lins Imperial, lá dos anos 70, que está esquecido, enfim. Mas tem essa coisa mesmo, e a folia apavorava todo mundo, né? Eu tinha medo de bate-bola, o cara chega com aquela batida, e o palhaço de Folia de Reis assombra, né? Que é uma... E a função dele é assustar mesmo. É um negócio interessante. Mas, enfim. Às vezes até remete a babá, essas coisas. Sim, total, tem uma coisa mesmo ali com o Egum, com aquele negócio todo que é brabo. Total. Né? É a máscara, né? É o velamento da máscara do Egum de Taparica. Enfim, é muito papo. Mas eu agradeço ao Leandro, né, sempre com essas iniciativas absolutamente fabulosas da gente tentar colaborar minimamente que seja para a construção da memória do samba, porque quando a gente constrói a memória do samba, no fim das contas a gente está construindo a memória da cidade. E a alegria de falar com 2 mestres da cultura popular, porque é isso que o Arifan é, isso que o Wesley é, e a gente tem que saber reconhecer e escutar os grandes mestres dos folguedos do Brasil. Então, agradecer ao Leandro aí
a oportunidade. Maravilha. E eu agradeço ao MAN a oportunidade de estar aqui com vocês, de receber vocês aqui nesse espaço, de a gente continuar construindo essa memória, ocupando esses espaços com os saberes do Wesley, com os saberes do Arifan, com os saberes do Simas. Obrigado a todos, obrigado para quem acompanhou a gente de casa e obrigado para quem veio aqui também.